Essa rosa tava numa caixa de isopor. As raízes começou a sair por lá de fora. As folhas amarelar. Aí que eu vou fazer agora? Tirei ela da caixa. Vou transplantar para esse pote. Eu sou Vânia, do canal F Rosa do Deserto. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, comenta, se inscreva, ativa o sininho de notificações para mais vídeo. Então, pessoal, ela estava numa caixa de isopor, passou já as raízes para fora do isopor. Aqui eu vou aproveitar, tá fazendo o levantamento de caldex dela, transplantar para esse pote. Vou fazer aqui uma poda nela para aproveitar, para ela fortalecer, como eu tô mexendo com ela, aí ajuda bastante para poder fortalecer. Agora aqui, o que eu vou fazer? Isso aqui, ó. Já coloquei as pedrinhas no balde. Vou colocar o substrato. Vou encher o balde com a terra. Lembrando vocês que essa é a mesma terra que eu preparo aqui. Vou colocar mais terra já para aproveitar, para levantar o caldex dela. Aqui, ó. A terra tá mais ou menos nessa altura aqui, que é o substrato. Aí eu vou colocar ela vai ficar essa altura, ó. Agora aqui eu vou estar preenchendo as raízes aqui com o mesmo substrato. Até dar a quantidade certa. Esse substrato é bem drenoso, bastante areia lavada, que é areia de rio, areia grossa de construção, carvão triturado. Não precisa apertar o substrato para não quebrar nenhuma raiz. No molhar, a água encarrega de agasalhar as raízes dela, não precisa apertar. É bem econômico esse material aqui, a gente mesmo prepara, principalmente para iniciante, é ótimo, de baixo custo. Vou estar mostrando para vocês. Eu já vou estar aproveitando aqui, ó, vou cortar essas raízes aqui, ó, para ajudar elas a se fortalecer mais. Eu vou estar aproveitando já que eu tô mexendo com ela e vou estar cortando. Senão elas roubam a energia dela. Para ela ficar bem forte, porque essa é uma flor muito linda, um amarelo bem cheguei. E aí dá pra ver que o amarelo dessa flor aqui tá bem claro. E ela não é assim clara, ela é bem amarela mesmo. Aqui é onde eu tô cortando, eu vou selar com a colinha. É importante que sela com a colinha para não correr nenhum risco de apodrecimento. Tem mais aqui, vou aproveitar e tirar.
Agora eu vou fazer a poda, que é bem importante, dá dó, mas é preciso fazer isso. É pro bem da planta. Lembrando que a gente está aproveitando aqui o sol quente, né, mãe, para poder fazer a poda. Isso. E a fase da lua também crescente, que é uma fase top para poder estar fazendo a poda nas plantas, que a seiva tá crescendo, né? Sim. E essas ponteiras aí que você tá cortando, a gente vai fazer enxerto. Tá aproveitando elas 100%. E aqui, pessoal, eu vou estar secando com papelzinho, que é bem importante secar com papel para a colinha pegar bem, senão a cola solta. Parece uma besteira, mas é importante. Agora aqui eu vou estar selando com a colinha. Essa é a colinha. Lembrando, para quem quiser usar essa mesma cola que a gente está usando aqui, pessoal, o link tá na descrição do vídeo, viu? E agora é só cuidar dela, esperar aí os próximos brotos. E a gente vai estar mostrando para vocês os próximos brotos dela. As pessoas têm muita dúvida, mãe, depois da poda, qual o procedimento, onde deixar, se deixa na sombra, no sol, se já pode molhar, se espera uns dias para molhar. Então, o substrato não pode molhar demais, tem que manter ele úmido, não deixar secar nem molhar demais. Colocar para tomar o sol da manhã, é bem importante. E de preferência à tarde, se ela não tomar sol, pelo menos nos primeiros dias, faz bem para ela também. Tomar o sol só de manhã. Então, acabou de podar, se o substrato estiver seco, já pode molhar. Sim. Igual esse substrato aí tá esse aqui seco, mesmo né? Tá seco, eu vou molhar. E aí agora eu vou colocar ela no lugar que pega sol só pela manhã. E à tarde sombra, mas porém num lugar bem arejado. À tarde sombra no local onde não seja coberto, né? Isso, um lugar bem arejado. E o substrato tem que ser um substrato bem drenoso. E quando a gente coloca, ó, já fugiu a água daqui de cima, rapidinho. Aí não fica água parada. Joga mais um pouco de água no substrato aí para eu mostrar pro pessoal. Aí não fica água parada, aí não corre risco nenhum. O que faz apodrecer é quando a água fica parada, que aí apodrece as raízes. Por isso que tem que ser um substrato bem drenoso. A água parada que você fala é a água aqui em cima, né? Isso. Que nem aqui a água já desceu toda, ó, pessoal. Isso. E aí eu coloco o potinho todo com o mesmo substrato, que pode ela fugir daqui de cima e tá parada no meio do potinho. Por isso que é importante as pedrinhas para fazer uma boa drenagem. E o substrato no potinho todo. Completar o potinho com o mesmo substrato, bem drenoso. Essa aqui também, ó, o mesmo procedimento que eu vou fazer com ela. Ela tava junto com a outra também. Ó, as raízes dela, o tamanho que tava. Aí tinha que transplantar. Aí eu vou estar transplantando ela também para esse pote aqui. Essa eu não vou fazer a poda porque as folhas dela aqui, ó, tá verdinha, tá saudável. Folha, raiz, tudo aqui, ó. Só vou mesmo transplantar porque as raízes tá grande. Aí eu vou estar passando para esse vaso aqui. E é isso aí. Vou colocar agora o substrato, é o mesmo substrato, a mesma terra que eu uso. Vou estar enchendo um potinho aqui numa certa altura para levantar o caldex dela um pouco. Senão em breve tem que estar transplantando de volta. Eu não consegui tirar ela com a terra, mas não tem problema. Aqui é só colocar
o substrato com cuidado para não quebrar as raízes. Não deixar apertar, não precisa apertar. No molhar, a água encarrega de ir agasalhando a terra. Mais uma vez, lembrando vocês, para iniciante, esse substrato aqui, ó, de baixo custo, vai ajudar bastante você, tem me ajudado bastante. Essa é uma matriz também. Pode colocar carvão à vontade, viu? Carvão é ótimo. Só faz bem. Ajuda a fortalecer a sua planta. Pode colocar carvão sem medo. Carvão, casca de ovo triturada. Como eu sempre falo nos vídeos, elas é igual pet. Elas gostam muito de cuidado, atenção, de carinho. Olha como que ficou. Que agora é só cuidar e esperar as flores. Inclusive ela já tá começando a sair os botãozinhos aqui. Já dá pra ver os botõezinhos já. Pequenininho aqui, mas já dá pra ver. E é isso aí. Se vocês é amante de rosa do deserto, curte, comenta, se inscreva, ative o sininho de notificações para mais vídeo.